Glória a Deus. Querido, shalom. Querido, shalom. Eu pensei que o povo tinha ficado em casa depois dessa noite de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Foi bênção ou não foi? Irmão, quando o louvor chega à dimensão, assim, a gente já nos leva um pedacinho do céu. A gente já vê que está com os pés lá dentro, é ou não é? Então a gente continua adorando ao Senhor. Pega a sua Bíblia comigo, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo de número 13, livro de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 45 e 46. Você vai aprender um pouco hoje sobre o slogan da nossa igreja, sobre a missão da nossa igreja. Você vai aprender um pouco sobre a nossa logomarca ali, a nossa logo que nós temos, que as pessoas olham. Alguns perguntam, pastor, é o símbolo do Homem-Aranha, né? O que é? Por que tem aquelas hastes? O que tem aquilo ali? E eu quero falar também sobre família, que nós estamos hoje no culto da família. O último domingo de cada mês, nós falamos sobre família. E a nossa igreja, ela já tem o nome de Family Church. Muita gente fala assim, não, o nome da nossa igreja é Church. Eu sou da Church, né? Mas não, nós somos da Family. Family de família. Família que significa family e church que significa igreja. Mateus capítulo 13 vai dizer um texto que é a base daquilo que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos mostrou. Vai dizer assim, outrora assim, o reino dos céus é semelhante a quem? A quem? A um homem negociante. Olha, fala até do homem negociante. Um homem negociante que buscava, o que ele buscava? Boas pérolas. Diga comigo, boas pérolas. Boas pérolas. Esse negociante buscava boas pérolas. Vamos lá, verso de número 46. Naquele tempo houve Herodes. Não, mudou o texto e mudou o versículo. É o mesmo? Não, é capítulo 13, verso 45 e 46, isso. Volta no 45 novamente. Verdade, eu já vou fazer a oração, aqui chamando as crianças. Enquanto eu estou lendo, as crianças já podem vir à frente, por favor. As crianças, vamos lá, verso 45, lendo de novo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que buscava boas. O que ele buscava, gente? Boas pérolas. Verso 46. E encontrando, quantas pérolas? Quantas pérolas? Uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Ele achou quantas pérolas? E ele vendeu tudo o que tinha. Quanto que custava essa pérola? Quanto que o homem tinha? Agora, ele teve a capacidade de vender tudo o que tinha por causa de uma pérola. Pai, eu quero orar ao Senhor agora, mais uma vez, e dizer, seja bem-vindo a esse lugar. Pai, depois desse momento de louvor e adoração, que o Senhor já foi atraído a esta casa, nós queremos dizer, continua a falar conosco, continua a manifestar o seu poder. Usa-nos pelo poder da tua glória, da tua unção. O Senhor é que usa o vaso que é de barro, mas a excelência e a glória é do Senhor. Assim também, Pai, nós abençoamos as nossas crianças. Abençoamos os professores que estão ali habilitados, Senhor, para ensinar às nossas crianças o caminho do reino dos céus. Assim, meu Pai, os nossos filhos também são pérolas do Senhor, pérolas de grande valor, e nós abençoamos eles, abençoamos o nosso Kids e cada família que aqui está representada em nome de Jesus. Amém? Pode ir as crianças, ali o tio já estaria à nossa esquerda, você pode tomar o seu assento. E eu queria que você pudesse já imaginar comigo, eu quero lançar uma pergunta. Eu quero começar essa ministração lançando uma pergunta para você. Qual é o valor da pérola? Por que a pérola pode ter algum valor se ela não tem nada de demais? Somente o seu brilho. E por que as pessoas valorizam tanto uma pérola? Isso é algo que eu gostaria que você analisasse. Por quê, pastor? Jesus conta justamente uma parábola aqui. Uma parábola curta, mas profundamente reveladora. É isso que nós devemos entender ao ler a Bíblia.
Tudo que nós vamos ler tem algo revelador para cada um de nós. Aqui não é um livro comum que você discerne simplesmente das coisas naturais. Não, não. Todo mundo que lê pode ler o mesmo versículo, pode ler o mesmo capítulo. Pessoas vão ter revelações daquilo que Deus é capaz de fazer de diversas formas, onde o Senhor nos traz direções para que o nome dele possa ser glorificado. O interessante é que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente lê a Bíblia naturalmente. E sempre que você for ler a Bíblia, eu quero te ensinar algo. Ore antes e peça para o Espírito Santo de Deus te trazer discernimento sobre tudo aquilo que você vai estar lendo, porque em cima da sua leitura, você vai trazer revelações que o Senhor vai te dar ao longo dessa caminhada, porque eu sempre também ensino aqui, que a Bíblia, querido, ela é muito mais profunda do que extensa. Há pessoas que pensam assim: pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes, tá bom, você leu a Bíblia 10 vezes, e o que essas 10 vezes está fazendo diferença na sua vida? Agora, tem coisas e tem versículos que Deus te coloca para ler, e você fica anos lendo, e Deus muitas vezes quer falar algo com você, e você não entende. E isso que é importante, o Senhor não precisa só com que eu leia, mas que Ele se revele a nós. Conhecer Deus não é falar que conhece Deus, mas é experimentá-lo em cima daquilo que Ele tem para nos falar no dia a dia. Eu e você precisamos viver Deus. Por isso que o Evangelho hoje está essa vergonha. Muitas vezes as pessoas leem, falam que conhecem, citam os versículos bíblicos, mas não vivem na prática o que a Bíblia está querendo trazer para cada um de nós. Querido, o Evangelho é uma vida contínua com o Senhor. Eu preciso ler e preciso perseverar nessa leitura para que Deus se revele a mim. Por isso, um negociante procurava boas pérolas, e ao encontrar uma pérola de grande valor, ele faz o quê? Ele vende tudo o que tinha para fazer o quê? Comprar esta pérola. Ele reconhece que aquilo que estava diante dele era único, precioso e insubstituível. Assim eu quero dizer hoje, a pérola de maior valor que nós temos depois de Deus é a nossa família. É algo único, é algo insubstituível, e é algo que nós precisamos dar valor, reconhecendo quem é o Senhor sobre a nossa vida. Por isso, queridos, vivemos em um tempo de tantas coisas que são valorizadas. Hoje o dinheiro está acima de qualquer situação, status, conquistas, curtidas no Instagram, né? Visualizações, são brigas para ver, pessoas são capazes de mentir ou inventar para dizer se curtiram ou não a vida dele, só para ter um status ou um momento de aparência. Mas é interessante que aos olhos de Deus ele continua sendo uma joia rara. E aquilo que é uma joia rara para o Senhor, e que é uma pérola de grande valor e é inestimável, é justamente a família. A família precisa ser valorizada, a família precisa ser colocada no centro da vontade de Deus. Hoje, uma boneca de borracha está tendo mais valor do que um ser humano. E as pessoas estão querendo até criar leis para levar a boneca no SUS, no médico, para ser analisada, porque pessoas estão se apegando a uma coisa que é simplesmente, não sei nem dizer o que, irmão, porque eu não sei nem mais o que as pessoas têm na cabeça. Irmão, eu não sou contra cachorro, eu amo cachorro, gosto de cachorro, mas hoje a maioria das pessoas estão valorizando mais o cachorro do que o ser humano. E as pessoas ainda viram e dizem: não, pastor, cachorro, ele não nos trai, ele não nos engana. Ok, gente, mas o Senhor não morreu pelo cachorro, Ele morreu por vidas, por pessoas. Ame o cachorro, respeite, mas aprenda algo: a sua vida também tem valor, e a vida da sua família também tem valor. Você precisa valorizar o que Deus te deu. Você precisa olhar e abrir os teus olhos em relação a tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Por isso, querido, vivemos em tempo em que as coisas estão invertidas, os valores se inverteram. E a pergunta que eu quero fazer hoje a você é: será que estamos reconhecendo o valor da nossa casa? Será que estamos reconhecendo o valor da nossa família?
O que estamos dispostos hoje a abrir mão para preservar, para cuidar e proteger desse tesouro que o Senhor nos confiou? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas da sua vida para você valorizar o que Deus te confiou? Irmão, imagine, minha mamãe está aqui, minha mamãe congrega comigo, isso é uma oportunidade para a minha vida, ter uma intercessora e minha ovelha. Um dia ela profetizou na minha vida, e eu não queria nada com Jesus, irmão. Você está vendo uma pessoa que não queria nada com Jesus, e ela apontou o dedo profético para mim e disse: eu ainda vou te ver na igreja, e ainda pregando a palavra de Deus. E eu sorri, pastor, é mesmo o senhor, sim, irmão. Eu sorri dela, ainda falei: crente nunca. O crente que nunca está aqui pregando o evangelho. Porque Jesus, irmão, ele pega coisa que não presta e faz prestar. É ou não é? Porque ela acreditou, ela entendeu que Deus podia fazer algo. Então, assim como o homem da parábola que vendeu tudo para adquirir a pérola, também nós precisamos aprender a renunciar ao egoísmo, as rotinas corridas e as distrações, para justamente investir no que realmente importa. O que realmente importa para mim e para você? É o seu trabalho. Hoje nós estamos ansiosos por conquistar. Não se tem outra palavra a não ser conquista. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso viver, eu preciso ganhar, eu preciso fazer, eu preciso. E muitas vezes a família está sendo destruída. As famílias estão se acabando. Um amigo meu, que é um grande empresário, chegou num ambiente, é crente, é pastor, ele chegou num grande ambiente, e é um empresário de renome aqui em Brasília. Ele chegou num ambiente onde só tinha empresários, e o camarada começou a falar, sentado numa mesa: ah, porque é minha Porsche, ah, porque é meu apartamento, ah, porque é minha vida, ah, porque é minhas viagens, ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque... E foi começando a falar, tipo assim, uma mesa de competição de quem tem mais. E de repente esse homem de Deus ali ficou incomodado com tanta coisa que aquele homem falava. E alguns daqui estavam na mesa pediram: vou ao banheiro. E quando foi no banheiro, ele chegou perto desse camarada e disse: você falou do seu carro, você falou das suas mansões, você falou do seu investimento, mas eu não vi você até agora falar da sua mulher ou dos seus filhos. Aí ele baixou a cabeça e disse: mulher, filhos, eu já estou no 3º casamento, e o meu filho hoje está lá no morro, e eu daria tudo para que alguém pudesse ir lá resgatá-lo das drogas. E o meu amigo na hora abraçou ele e disse: muitas vezes você está querendo preencher um vazio que só Deus pode preencher. O seu dinheiro não compra a sua felicidade, as suas mansões não compram a sua felicidade. E tudo que você está vivenciando hoje é porque você negligenciou lá atrás. Tem coisas na nossa vida que talvez possam ser reparadas, mas você precisa entender o valor daquilo que Deus te confiou. E tem hora que a gente pode abrir os nossos olhos e será tarde. Porque se você não valorizar o que Deus te confiou hoje, quando você prestar atenção, você perdeu foi tudo. E para restaurar isso é difícil. Quem já teve família aqui destruída, quem já passou por situações adversas, sabe o que eu estou falando. Por quê, pastor? É essencial voltarmos às Escrituras para entendermos o propósito original de Deus para a nossa família. Sem o conhecimento disso aqui, eu não sei qual é o valor eterno para mim. Eu vou ser mais um, no meio de uma multidão gananciosa, soberba e cheia de defeitos. Nós temos defeito? Temos, mas nós temos que voltar para a palavra, para valorizar a nossa casa, a nossa igreja, para valorizar o que Deus tem nos confiado, para que o nome dele seja glorificado. Por isso que os relacionamentos hoje são relacionamentos, irmãos, vazios, frios, e as pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, não valorizam mais um ao outro, não tem maturidade para sentar e resolver os seus problemas. Hoje vivemos numa era onde criamos os nossos filhos, no geral, eu estou falando no geral, filhos que não sabem ouvir um não, filhos que não sabem pegar um ônibus,
filhos que não sabem resolver problemas, porque nós temos medo de confrontá-los. Mas você precisa entender, eu queria que você pudesse analisar de novo, qual o valor de uma pérola? A pérola não tem valor pelo que ela possui, pelo brilho, ela tem valor pelo que ela sofreu para ser gerada. Todo mundo só pode dar valor em uma pérola entendendo qual é o processo que ela vivenciou para chegar em quem ela é. Se você não sabe, a pérola ela é gerada quando um fragmento entra dentro daquela concha. E ela, para se proteger, gera o néctar, ou aquela capa que vira em cima dela e protege tudo aquilo que pudesse atacar o seu restante do corpo. Então aquela concha, ela é protetora, mas ao mesmo tempo ela não consegue fazer tudo. E ao entrar um fragmento dentro daquela concha, ela gera justamente a pérola. Para quê? Para que esta pérola possa dar um valor e demonstrar para nós que os ferimentos da nossa família ou da nossa casa, ou eles vêm para nos destruir, ou eles vêm para gerar grandes valores sobre nós. Aquilo que você tem sofrido na sua casa, na sua família, na sua descendência, você tem a escolha hoje de pegar isso e fazer desse momento, momentos de aflição, de luta, de adversidade, e dizer que a sua vida não presta, que você nasceu para sofrer, ou pegar aquele fragmento que um dia entrou dentro da sua família e dizer, eu vou construir algo de valor. Mesmo no meio das adversidades da minha casa, o nome do Senhor vai ser glorificado. De fora, talvez eu não estou tão blindado assim, mas por dentro, Deus está gerando aqui dentro valores inestimáveis, aonde quem olhar vai entender que é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que vai fazer algo para que o nome do Senhor seja bendito. Nós não somos perfeitos, mas Deus está te dando capacidade, homem, mulher, casais, de vocês gerarem produtos que vão guardar a sua casa, os seus filhos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu preciso entender que é nisso que essa parábola vem. Pastor, mas pela exegese, pelo conhecimento teológico, essa palavra está falando de Jesus. Sim, mas também pela revelação eu posso trazer o conhecimento a você e mostrar que esse valor da nossa vida também tem algo muito mais precioso do que você imagina. Porque depois de você ter uma vida com Deus, você precisa ter uma vida com os irmãos. Porque se você não tiver uma vida com os irmãos, você não tem vida com Deus. Tem muita gente falando de vida com Deus assim, mas não tem vida com Deus assim. A cruz como é que é? Não é assim? Eu preciso de vida com Deus aqui, mas também preciso de relacionamentos aqui. Não adianta eu dizer para mim que eu tenho vida com Deus aqui, mas não tenho relacionamentos aqui. É no entanto que ele não diz, ame o seu irmão. Ele diz, ama o teu próximo. Porque se falasse irmão, talvez a gente poderia entender que era irmão de sangue, que era irmão da igreja, porque nem irmão de igreja a gente está amando direito hoje. Porque tem uns que dizem, eu só estou perto, mas não suporto. Então, querido, a gente precisa mudar a nossa concepção. E você precisa entender, querido, que a família é um presente divino. É uma instituição sagrada que deve ser valorizada, protegida e nutrida. Ei, valorizada, protegida e nutrida. No plano de Deus, a família é o lugar onde aprendemos a amar, a crescer e a glorificar o nome do Senhor. Pastor, isso é lindo, mas eu casei. Hoje o Rodrigo estava pregando aqui que os 6 primeiros meses dele, a gente diz assim, vou casar. E quando eu casar, vou entrar na lua de... Só quem casa sabe. É um ano de combate. É um ano de experiências diferentes. É um ano de aprendizado. É um ano que você precisa aprender que você saiu do eu para nós. Porque nós entramos lá dentro do relacionamento dizendo, é meu, é eu quero, eu vou fazer. Quando você chega no relacionamento, você diz, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. E aprender o é nosso não é fácil.
Todo mundo quer casar, é ou não é? Mas quando entra no relacionamento, irmão, beijar é maravilhoso, abraçar é maravilhoso, mas conviver debaixo do mesmo teto, se Jesus não estiver presente, se o Senhor não estiver junto, só a mão do Senhor. Sim ou não? Agora, olha o segredo, João capítulo 2, Jesus vai fazer um milagre, e o primeiro milagre que ele vai fazer é num paralítico que não estava conseguindo andar, é num cego que não estava conseguindo ver. O primeiro milagre que Jesus vai fazer, ele vai fazer onde? Num casamento que se acha que algum noivo vai planejar uma festa, e a festa que alguém vai planejar, vai faltar bebida? Alguém planeja para que dê errado? Alguém planeja para sobrar, para todo mundo ter fartura, sim ou não? Só que a Bíblia diz que no caminho ali, antes de acabar a festa, o que acaba? Acaba a alegria. Tem coisas que você não planejou, mas vai chegar na tua casa. Tem coisas que você não preparou. Você disse, casei para dar certo, casei para viver até que a morte nos separe. Casei, meu amor, porque você é a mulher mais linda do mundo. No outro dia, quando você acorda, que você vê os cabelos, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Foi essa que eu casei? Vê as remelas, vê que ela ronca, vê que ele solta gases. Por que eu estou dizendo isso? É alguém aqui não faz isso? Alguém aqui é anjo? Não, pastor, nós só dormimos com as asas batendo, a auréola e dizendo santo, santo, santo. Com o passar do tempo você descobre mais coisa ainda, que ainda vem uma barriguinha, perca dos cabelos, algumas coisas caem, e aí a gente precisa fazer alguns ajustes. Por quê? Porque a gente precisa entender o valor de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Na parábola da pérola de grande valor, Jesus descreve um comerciante. Olha a comparação do Senhor. Um comerciante que, ao encontrar uma pérola de grande valor, e esse valor sendo inestimável, ele vende tudo. Irmão, ele arriscou ou não? Ele arriscou ou não? Porque ele vendeu o quê? Ele não deixou um caixa, ele não deixou uma situação lá para ele dizer, se der errado aqui, eu saio aqui de outra forma. Não, ele vendeu tudo. Para quê? Para investir em algo de... Por que você está demorando a abrir os teus olhos e a investir o que precisa na tua casa? Por que você está demorando a abrir os olhos e a investir o que você precisa na sua família? Por que você está demorando a abrir os olhos e entender que a sua casa é o melhor lugar que tem? Eu não sei você, meu irmão, mas eu vou dizer, eu sempre falo, irmão, é bom trabalhar, é bom. Eu acho que todo homem, toda mulher precisa trabalhar. Por quê, pastor? Porque sai, refrigera a cabeça, mas não tem um lugar melhor do que a nossa casa. Porque a gente vai para o trabalho e já fica contando as horas. E se a tua casa você tem paz, se na tua casa você tem uma família que te ama, se na tua casa você tem bênção, e você tem momentos para compartilhar, você quer voltar para o teu lar. É assim ou não é? Irmão, trabalhar é bênção, porque a gente tem uma obrigação. O Senhor diz, quando o homem pecou, ó, do suor do seu rosto, vai ter que comer. Irmão, Adão estava no paraíso, tendo tudo, e o homem foi pecar. Mas não é diferente, nós também falhamos. Mas o importante é entender que o meu lar é abençoado. Agora diga comigo, o meu lar não é perfeito, mas pode ser feliz. Repita isso. O meu lar não é perfeito, mas pode ser feliz? Pode. Por que pode ser feliz? Porque o Rodrigo falou hoje aqui de manhã também, entre ter razão e ser feliz, o que você prefere? Ser feliz. Então por que você está escolhendo ter razão? Porque você precisa compreender, querido, assim como essa pérola representa o reino de Deus, podemos aplicar esse princípio à nossa casa, à nossa família, que é um presente valioso de Deus. Hoje nós vamos refletir justamente como a família pode ser vista como essa pérola.
preciosa, que exige de nós investimento, dedicação e sacrifício. Alguém está vendo ali na nossa logo uma pérola ali no meio? Está vendo ali? Por que tem aquele pontinho? Para representar uma pérola. E essa pérola está dentro da onde? Da concha. Isso representa o quê? Que se a sua família estiver dentro da família de Deus, o sol da justiça vai brilhar. Eu vou repetir, a pérola é quem? A nossa família. E é o círculo ao redor. É a família de Deus, somos nós, igreja. Se você é uma pérola de grande valor que tem uma igreja, o sol da justiça vai brilhar sobre nós. Você precisa entender que ninguém vive só, que nós precisamos da justiça de Deus. E se você vê, tem 7 hastes ali. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essas hastes, porque toda família precisa de parâmetros, toda família precisa de princípios, para que isso aconteça na sua casa e o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, como família, eu estou dizendo para você, valorize. Pastor, mas a minha família tem alguns defeitos. Tem hora que o fragmento vai querer entrar dentro da concha, mas se blinda com o sangue do Senhor, se blinda com a tua casa, proteja o que Deus te deu, valorize o que Deus te deu, não deixe esse fragmento virar feridas, faça com que esses fragmentos virem pérolas na tua vida. Todos que olhem para você, olhem para a tua casa, não vai ver as feridas, mas vai ver a proteção e aquilo que Deus tem te dado de maior valor, que é no meio do seu sofrimento, o nome dele é glorificado. Você não vai gerar feridas. Gente, a pior coisa que tem é sentar com pessoas feridas, com famílias machucadas, pessoas que só falam mal um do outro, pessoas que se ferem, pessoas que só querem reclamar. Nós precisamos entender, Deus não te chamou para andar ferido, Deus te chamou para você andar restaurado. Deus te chamou para você viver o algo novo de Deus sobre a tua vida. O Senhor restaura, irmão. O Senhor restaura a nossa casa. O Senhor restaura a nossa vida. O Senhor restaura o nosso casamento. O Senhor restaura a nossa mentalidade. O Senhor restaura a nossa família. E o que o Senhor quer? Em vez de você sangrar, deixa brilhar a glória de Deus sobre a tua vida. A pérola não gera sangue, a pérola gera néctar, para que justamente blinda, e se você jogar aquilo no chão não quebra, porque aquilo que Deus está gerando na sua casa é algo, irmão, forte, é algo que você vai vencer, e vai vencer na força do Senhor. As pessoas, você consegue ver o fragmento lá dentro da pérola? Você consegue ver o fragmento dentro da pérola? Por quê? Porque o brilho que está fora é muito maior do que as feridas. Ei, você não consegue ver o fragmento que entrou para ferir a pérola, porque o que a concha gerou é muito maior do que as feridas que estão lá dentro. Feridas vão ter, não tem família nenhuma aqui perfeita. Todos nós temos fragilidades, temos erros e temos fragmentos que tentam entrar, mas cada fragmento que entra na minha concha vira pérola. Cada fragmento que entra na minha concha vai virar pérola. Diga para o irmão que está do teu lado: o que está virando a tua concha? Lugar de sangramento ou lugar de pérolas? Não tenha medo de falar não. Esse irmão vai dizer: pérolas, pérolas. Só tem pérolas aqui, é ou não é? Olha para esse irmão, é perfeito esse irmão, ó, nem pisa no chão, só é tudo anjo. Querido, primeira coisa que eu preciso fazer para que a minha vida vire realmente uma pérola, eu preciso reconhecer o valor inestimável daquilo que o Senhor me confiou. Se eu não reconhecer o valor, eu vou reconhecer os defeitos. Hoje está muito mais fácil as pessoas verem os defeitos do que os valores. Mas aqui o comerciante, ele olhou para o fragmento ou ele olhou para a pérola? Ele olhou para o fragmento ou ele olhou para a pérola? Põe aí, por favor, Mateus 13, 45. O comerciante vendeu tudo o que tinha para comprar uma pérola de grande valor. O comerciante reconheceu o valor da pérola e não hesitou em agir. O que eu aprendo com isso, pastor? Muitas vezes subestimamos o valor da nossa família até que algo esteja em risco. A correria da vida pode nos fazer negligenciar momentos importantes,
com nossos cônjuges, com filhos, com o pai, com a nossa família, e muitas vezes a gente não valoriza o que Deus tem. Valorize a sua casa hoje, irmão. Valorize a sua família. Reconheça que cada membro é um presente de Deus. Olhe para ele e diga: não é perfeito, mas eu vou te amar. Nem tudo é perfeito, sim ou não? Tem uns que entram na nossa família que a gente fala: meu Deus, de onde veio? Mas a gente tem que amar. É assim ou não é? Você não tem que amar? A esposa a gente escolhe, mas os adereços a gente não escolhe. O marido você escolhe, mas os parentes você não escolhe. É assim ou não é? E tem uns que chegam que tu olha e diz: meu Deus, veio de onde? De Marte. De onde? Da Lua. Mas a gente acaba amando, porque a gente acaba entendendo que é o Senhor quem faz. É assim ou não é? Por isso, valorize a sua família. Quem reconhece o valor da sua família, descobre um tesouro que nem todo tempo, nem toda dor e nem todo mundo pode roubar. Se você olhar para a sua família, você será muito mais forte e muito mais poderoso. Uma pessoa pode ser vencida, mas uma família não. Quanto mais você se une com seu marido e com seus filhos, mais o nome do Senhor é glorificado. Quanto mais você desune, mais você é derrotado. Agora, quando você se une na força do Senhor, o nome do Senhor é bendito. Está difícil, mas vamos vencer juntos. Segunda coisa, sacrifício e investimento são necessários na vida da família. Mateus capítulo 13, verso 46, vai dizer que o comerciante vendeu tudo que tinha para adquirir a pérola. Ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa para alcançar algo de valor eterno. O nosso problema é que hoje nós não estamos dispostos a abrir mão. No meio de uma discussão, no meio de um problema, no meio de uma situação, eu tenho razão. Eu sou a pessoa que estou certo. Em vez da gente abrir mão de algumas coisas e entender que eu preciso voltar e submeter para que eu possa ganhar minha casa, nós estamos degladiando entre nós mesmos. Por que alguém não cede? Por que alguém não se submete? Pastor, mas ela está errada, o cara certo sou eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo, mas por amor à sua família, ceda. Ceda e peça direção a Deus, que o esclarecimento do céu vai vir sobre ela também. Ceda para ganhar os seus filhos. Ceda para ganhar o seu marido. Não, pastor, ele é endemoniado. Tá, e você está acusando ele, você está dizendo que ele é um demônio? Nem Jesus falou isso sobre as pessoas que estavam com ele. Me prova isso, pastor, eu vou te provar. Pedro estava lá, Pedro uma hora fala uma coisa linda de Jesus, e depois o Senhor diz: para trás de mim, Pedro, não é isso? Para trás de mim quem? Satanás. Ele não julga Pedro, ele julga o que está tentando agir na vida de Pedro. E por que você está querendo julgar os outros? Dizendo que os outros são um demônio? Nós precisamos entender que o inimigo tenta operar. Tenta ou não tenta? Sim, mas essa pessoa não é demônio, ela pode estar dando legalidade. E isso, irmão, não é quem só está na igreja não, ou quem está fora da igreja não. Porque se você der lugar, o diabo entra. Agora, o que eu preciso? Me blindar em Cristo, valorizando o que Deus me deu. Eu aprendi aqui a investir na minha casa e exigir sacrifício, tempo, recurso, atenção, e a renunciar, de preferência, às pessoas para valorizar os que Deus me confiou. Tem gente que gosta de sentar com amigo, tem gente que gosta de sentar com as pessoas de fora, mas não tem paciência com os de casa. Ele leva sapo no trabalho, ele leva sapo no comércio, ele leva sapo em tudo quanto é lugar, mas quando chega em casa ele perde a paciência. Queridos, Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, porque a amava. O amor verdadeiro requer esforço. O amor verdadeiro tem um preço. Pergunte-se: eu estou disposto a sacrificar o meu ego, a minha ambição, as distrações para fortalecer a minha casa e a minha família? Eu estou disponível a servir o meu lar? Não é sacrificar a igreja, porque
Porque tem uns crentes aí que eu estou vendo que estão espertinhos. Ele só gosta de sair com a família. Pastor, hoje é meu dia de sair. Qual dia? Dia de culto. Não. Você tem segunda, você tem terça, você tem quinta, você tem sexta, você tem sábado, quando não tem o on-off. Você tem os dias para escolher. Agora, no dia de culto, você quer sacrificar a tua família, em vez de trazer a sua família para a casa do Senhor? Você precisa entender que a sua família também tem que ser traga para a presença de Deus. Ah, pastor, mas a igreja tem problema igual a tua casa, e tu muda de casa? Não, pastor, igreja é um povo falso, um povo mentiroso, igual a tua casa. E você não muda de casa. Teve uma irmã que chegou para mim: pastor, é o seguinte, eu estou chateado. As pessoas aqui não estão falando comigo direito. E eu vou sair da igreja, porque aqui tem um bando de gente falsa. Eu disse: prazer, irmã, seu nome? Ela falou. Eu disse: você trabalha? Eu sabia tudo, né? Trabalho. Você trabalha onde? Em tal lugar. Você faz o quê? Isso. É. E lá tem gente falsa? Um monte. Lá tem gente mentirosa? Um monte. Lá tem gente que te trai? Vixe, pastor. Eu disse: no dia que você pedir conta do teu emprego, tu vem pedir conta da igreja. Do teu trabalho físico você não sabe, porque você ganha salário e suporta os outros. Mas da igreja você não sabe resolver os seus problemas. Então a gente tem maturidade para dizer: lá no trabalho eu posso ser humilhado, pisado, mas eu suporto, porque lá eu estou ganhando salário. E aqui não é por amor a Jesus, é por amor a mim. Se ninguém fizer o que eu quero, louvado seja eu, bendito seja o meu nome, eu saio. Deixa eu te falar, você não está aqui para massagear o seu ego. Você está aqui para, juntamente comigo, ser tratado como família. E como família, tem gente bonita, tem gente desprovida de beleza. Tem gente magro, tem gente gordo, tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo, tem gente que vai ser legal, tem gente que não vai ser legal, mas tem um que habita aqui que se chama o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita, a família se ajeita, a família se organiza, a família está presente. A gente não joga fora, a gente abraça, diz: ô irmão, eu vou te suportar do jeito que tu é. Bendito seja o nome do Senhor, eu te amo, viu, irmão? Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Terceiro ponto, a família como reflexo do reino de Deus. Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27. Paulo vai ensinar a Éfeso justamente sobre isso, a relação familiar, especialmente o casamento. É usado na Bíblia como uma analogia do relacionamento entre Cristo e a igreja. Querido, assim como Cristo amou a igreja sacrificialmente, somos chamados a demonstrar amor incondicional e cuidar da nossa família. Eu preciso ter a responsabilidade de cuidar da minha família. Eu preciso ter a responsabilidade de cuidar dos meus filhos. Irmão, é pesado. Tem hora que não dá. E hoje, quando fica adolescente, que você vira Uber Black, porque eles chegam e só dizem: preciso ir para uma festa, preciso encontrar com meu amigo. E eles não perguntam se você está bem ou se você está mal, não, você tem que levar. E ele diz: que hora você vai voltar? Não sei, umas 2 da manhã. Eu estou falando de pessoas boas, pessoas que meus filhos são bênção, mas você acaba virando Uber, é ou não é? E ainda, quando está indo, ainda diz: pai, faz o Pix. E você tem que amar, porque você tem que cuidar, e você tem que proteger. Assim também tem a esposa. Estou indo no salão, eu nunca vi tanto cabinho para o salão, que é cabelo, é unha, é pé, é sobrancelha, e a gente olha, aí você fala: mas Senhor, e ele? Futebol. Os homens também têm as suas vaidades hoje, né? Eu corto cabelo de 15 em 15 dias, apesar que está aparecendo, né? Mas a gente corta o cabelo de 15 dias, a gente também se cuida, sim ou não?
E a gente tem que amar. Por quê? Porque a família é o reflexo do reino dos céus. A nossa igreja tem que ser um reflexo daquilo que está acontecendo lá. Pois quem ensina e discipula os filhos, querido, o cônjuge, também vão perdoar um ao outro mutuamente. Por isso que tem que ter o culto doméstico. Por isso que a gente tem que se valorizar, orar juntos, estar juntos, comer juntos, sair juntos. Um dia, irmão, nós decidimos falei, olha, nós vamos ter o nosso momento de saída. Aí eu falei com a minha esposa, isso meus meninos eram menores, tá? Eu falei, nós vamos sair hoje, nós vamos conversar com os meninos se está tudo bem com a gente. E nós vamos sentar e nós vamos perguntar para eles o que eu preciso melhorar e o que você precisa melhorar, tá bom, minha esposa? Ela, tudo bem. Nós fomos para o restaurante. Chegou lá e eu falei, Boaz, o que o papai precisa melhorar? Sarinha, o que o papai precisa melhorar? Irmão, eu nem comi. Eu pensei que eles iam ser mais leves, porque a gente tinha levado eles para o restaurante. E a gente falou assim, chegar lá eles vão pensar em comida. E aí, irmão, eles destrincharam. Papai, eu acho que o senhor é um bom pai, o senhor é um nosso amigo, mas o senhor está muito envolvido na igreja. Eu quero ter o senhor para jogar bola. Eu quero ter o senhor para a gente estar mais próximo. Eu quero ter momentos contigo. A Sarinha quase não fala, né, gente? E ela, pai, é isso. Quase que eu falei, suspende a comida, porque eu perdi a fome. E a minha esposa já olhou e disse, eu sou a mamãe, querida, não é? Vocês não têm nada para dizer para mim, né? E eles foram colocando, irmão, em cima da mesa, eu chego a sair entalado. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Não é porque temos defeitos, não. Somos defeituosos como qualquer família. Mas muitas vezes não paramos para ouvir a nossa casa naquilo que precisamos melhorar. A gente só quer a nossa posição e não ouve o outro lado. Como também tem com a minha esposa. Por isso que o casal tem que ter um momento a sós. Por isso que a família tem que estar junto. Por isso que vocês também têm que ouvir. Não adianta você chegar. E hoje a gente ainda tem muito essa concepção. O que a gente imagina? Eu ponho comida dentro de casa, eu pago água, eu pago luz. Você está insatisfeita com o quê? Se eu faço tudo. Mas muitas vezes não é a comida. Não é o cartão de crédito. É a atenção. É o carinho. É a palavra de amor, é a palavra de incentivo. Muitas vezes, não é o cartão de crédito que ela quer. Eu não concordo com alguns que dizem, tua mulher só quer o cartão de crédito. Não, a mulher quer um aconchego, quer um cheiro, quer um abraço. Um filho quer ser colocado no colo, quer ser dito, eu te amo, você é importante. Muitas vezes, o homem quer uma atenção também. Quer que você pare, que você analise o que está sendo feito. Porque se a gente não olhar assim, o tempo passa. E eu estava falando aqui no curso nosso de Casados para Sempre. Vocês viram como que o tempo mudou? O Covid revelou muitas coisas. Quando chegou o Covid foi o maior índice de separação. Porque pessoas estavam acostumadas a viver, ou melhor, a conviver e não a viver, porque elas estavam vivendo debaixo do mesmo teto, mas não tinha convivência. E no dia que foram para dentro do mesmo teto, e foram olhar um para o outro, pareciam estranhos. Vocês repararam que hoje, até mesmo crentes, depois de 30 anos de casado, quando os filhos vão embora, e chama-se síndrome do ninho vazio, quando o casal se vê só, o que eles fazem? Se separam. Por quê? Porque estavam convivendo por causa dos filhos, suportando por causa dos filhos, mas eles mesmos não tinham convivência, não tinham relacionamento, não geraram amor. Pais que não geram amor com os filhos, pais que acham que não pode pegar um menino, que é o menino, botar no colo e dizer eu te amo. Filhos que não sabem dizer eu te amo para o pai, e depois a gente não sabe por que estão formando casamentos frustrados, que entram num relacionamento e não sabem se conviver, e nem sabem adquirir nada, porque tudo que adquire é na individualidade. E a gente precisa ensinar a nossa família a ser família de valor,
os nossos filhos a serem homens e mulheres de caráter, pessoas que compram e pagam, pessoas que sabem viver e pessoas que sabem pedir ajuda também. Porque muitas vezes a gente está criando filhos e achando que esses filhos a gente está dando tudo. Não, eu vou dar tudo porque eu não tinha nada. Você acaba dando tudo e não sabe dizer não. No dia que diz não, ele joga na tua cara. Hoje nós temos meninos inteligentes, meninas inteligentes, mas não têm a capacidade de suportar as dificuldades da vida. A gente precisa ensinar a nossa casa a vencer, mas elas vencem através das lutas. Você só chegou aonde você chegou e tem chegado aonde você tem chegado, porque as lutas te ensinaram. Então a gente precisa entender que a nossa família é um projeto de Deus e Satanás não vai destruir a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa família vai chegar no propósito. E nós vamos falar a verdade, vamos ensinar em amor, e vamos perdoar, e vamos amar. Por isso, o quarto item para a gente caminhar para o fim: proteja a pérola contra tudo que te ameaça. Provérbios capítulo 4, verso 23. O comerciante cuidaria da pérola como algo valioso, protegendo-se dos danos e das percas. Você precisa proteger a tua casa dos danos e das percas. Tudo aquilo que possa vir, você precisa proteger a sua casa de uma forma excepcional, porque o mundo apresenta desafios, distrações, tecnologias, conflitos, valores contrários à palavra de Deus. Hoje é tudo contrário. É o menino desrespeitando, é menino falando, é muitas vezes família sendo degladiada, mas aqui na internet mostra uma vida que quem olha parece que não tem nem problema, todo dia uma foto, ainda tem que fazer biquinho, quem olha fala, essa aqui não tem nem defeito, essa família é ou não é? Vai conviver lá. Querido, seja você, seja real ao que Deus te confiou. Seja obediente a pai e mãe. Maridos, ame a sua esposa. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Homens, tema o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. Irmão, é o que é a palavra, eu não posso fugir dela. Porque se eu fizer o que a palavra me ensina, a Bíblia me ensina que eu tenho que respeitar os meus filhos, que eu tenho que amar os meus filhos, mas também que eu tenho que amar e proteger a minha casa, assim como Cristo amou a sua igreja, sim ou não? Mulheres, o que tem que fazer? Sejam o quê? Submissas. Hoje as mulheres, irmão, bicam, bate de frente e vem para cima. E a gente não entende por que as lutas estão vindo. E lares estão sendo totalmente destruídos. Olha o que a Bíblia diz, que é o diabo que destrói. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Tem gente botando culpa no capeta, e o capeta está dizendo assim, eu não tenho culpa de nada, foi tu. Você que colocou a mão lá. Eu não vou colocar a mão naquilo que você colocou. E Deus está dizendo, você está seguindo princípios? Você está seguindo a verdade? É para a família crescer. Para a família crescer, ela tem que unir. A gente tem que pedir perdão. A gente tem que se unir. A gente tem que reconhecer. E não importa, irmão, se tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de casado. A gente precisa parar. O melhor vinho veio primeiro ou veio depois? Quanto o tempo mais passa, mais Deus vai te dar vida para você crescer. Aquilo que Deus vai fazer na tua casa com o passar do tempo vai ser sempre melhor do que no início. O melhor vinho vai ser sempre melhor. O que Deus tem para fazer na sua casa é para que o nome dele seja glorificado. Por isso a recompensa de prioridade. Priorize a tua casa. A Bíblia descreve que os filhos são herança do Senhor e a família como fonte de bênção e de alegria. Quando investimos na família, colhemos frutos duradouros, amor, unidade, legado e vida espiritual. Noé salvou a sua família ao obedecer a Deus e construir a arca. Priorize a sua família hoje, confiando que Deus honrará o seu esforço e a sua dedicação. Tudo que você fizer com base bíblica, Deus te garantirá o teu futuro. Para os homens aqui, sempre que eu faço um casamento, eu gosto de dar uma Bíblia, e eu gosto de deixar marcado o Salmo 128. Irmão, o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor.
e anda nos seus, feliz será, e algumas coisas te irá. É isso? Não. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Mulheres, ore para que Deus faça o seu marido um homem que teme a Ele. Ore para que o Senhor dê temor ao seu marido. Maridos, ore para que Deus faça de você um homem com temor, a cada dia, que você não seja guiado por você, mas pelo Espírito Santo, e que você ande nos caminhos do Senhor. Isso é o primordial. Meninas aí que estão orando, não peça um camarada rico, não peça um camarada bonito, não, peça um camarada que tenha temor e que anda nos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que ele feliz será e tudo irá bem. Não adianta você ter um marido rico que te traia. Não adianta ter um marido rico que quer 200 mulheres. Não adianta ter um marido rico que acha que ele pode fazer o que você quer. Tem um monte de mulheres vivendo aí de aparência, que vive com um marido rico, mas que tem não sei quantas mulheres. Agora eu estou te ensinando, você acha que um homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos não vai ter também prosperidade? Meninos que estão aí, jovens, adolescentes que estão orando por uma namorada, porque quando chega nessa fase, irmão, a gente vê até borboleta. Tem borboleta nos olhos, borboleta no coração. É assim ou não é? A gente olha e diz, aquela é a minha varoa. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Oh, glória! É assim ou não é? E a gente começa a orar. Meu irmão, procura conhecer a família. É uma menina que teme ao Senhor? É uma menina que é obediente a pai e mãe? É uma menina que obedece o seu pai e sua mãe? Se não obedece, o pai e a mãe vai te obedecer? A gente tem que ser sábio naquilo que a gente também escolhe. A gente também tem que entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ai, ele é um gato, vai te arranhar todinho. Você tem que entender quais são os princípios para que Deus te dê sabedoria a conduzir a sua casa. Irmão, vida a gente constrói. Constrói ou não constrói? Quem casou aqui não tinha nada. Você tem uns que estão até meio assim. Você tem medo, não, irmão? A gente casa, irmão, tem hora que a gente entra num relacionamento novo. É assim ou não é? Entra num relacionamento novo, entra por amor, chega lá e descobre que o amor não enche barriga. A gente olha, passa cada luta, mas passa junto, é ou não é? E a gente constrói. A gente faz com que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor nos dá paciência, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra. Agora, casal, vocês oram juntos. Família, vocês oram juntos. Família, vocês veem a bênção do Senhor, vocês intercedem junto. Eu não estou falando de orar junto, porque tem homens que ele quer sentar da mesa assim, ou ele quer dar lição de moral de como orar. E aí tem gente que na hora de orar, ele quer orar por ele, pelo cachorro, pelo periquito, pelo papagaio. Ele passa 3 horas orando, a mulher olha e fala, meu Deus, quando que ele vai parar, meu pai? Ou então a mulher que é muito super crente, vai dobrar o joelho com o marido, pai, converta ele, esse demônio. Aí o homem já olha e diz, quem é o demônio? Você tem que ser sábio, a oração em conjunto é unidade. Ei, você pode fazer a sua oração individual, quero orar, eu tenho ali, pastor, eu gosto de orar 3 horas, glória a Deus, gosto de orar 5 horas, amém, é sua oração pessoal, sim ou não? Agora, quando eu me uno com a minha família, ensino a orar, quais são os nossos projetos, quais são os nossos sonhos, o que nós sonhamos juntos, vamos entrar em concordância? Concordância. Você adquire as coisas por si só? Homens aqui casados sabem o que eu estou falando. Se você chega em casa, por mais que você compre um móvel, chegou em casa e disse assim, comprei a geladeira. A mulher disse, geladeira tu comprou para onde? Para nossa casa. E quem escolheu? Eu. Ele olha, ela já olha e diz, vai devolver. Eu não fui. Coisa de casa, irmão, não adianta você querer escolher sem ela. Se você não tiver sabedoria, tem coisas que você tem que entender. Você tem que ir com ela, tem que ter concordância, sim ou não? Por mais que você queira agradar. Você precisa entender que na família é concordância, é um crescimento espiritual, para que justamente Deus possa ser glorificado. Então aprenda a construir a sua casa em unidade, aprenda a entender o que ela gosta, aprenda a entender o que ele gosta, aprenda a fazer também, porque as mulheres, diz que no primeiro ano de casado, sempre quando o marido chega, a família chega, está todo mundo unido. Irmão, teve uma vez quase que eu matei minha mulher.
Eu sou mineiro. Mineirinho gosta de um cafezinho de manhã, um cafezinho no final da tarde. Tem mais mineiro aqui? Gosta de um pãozinho de queijo, um queijinho. É ou não é? E aí eu fui acostumado na casa da minha mãe. Amanhã de manhã eu acordo. Quando é no final da tarde, fazer o quê? Tomar um café. Um dia eu cheguei do trabalho, irmão, cansado. E ela é tocantinense, filha de paraibano. Até a faca, a peixeira corre no sangue, né? Não é nem sanguínea, é hemorrágica. E aí, a gente recém-casado, eu cheguei em casa, ela arrumou a mesa e tinha feito janta. E aí ela, meu amor, que bom que você chegou, eu fiz uma jantinha para nós. E eu, janta? Já fiz aquela cara, janta? Você sabe que eu gosto, é de cafezinho, um pãozinho, uma broazinha, um pãozinho de queijo. Aí ela, você não vai jantar? Não, amor, eu gosto de café. Ela, pegou, desarrumou tudo, guardou. Irmão, foram uns 40 anos para curar isso. Porque elas não esquecem. E aí depois que eu vi o que eu tinha feito, quando eu cheguei nela e falei, meu bem, me perdoe, vamos jantar? Ela disse, jantar aqui não. Agora você vai morrer de fome. Na hora que chegar a noite, se você quiser janta, aqui não tem mais janta. Tu vai comer pão, tu vai comer biscoito. E se você me pedir algum dia, está no sal. Tem alguma mulher diferente aqui? Assim, oi, é tudo igual, irmão Tacílio? Então, por isso, olha só, existem 7 fundamentos, tem 7 hastes ali, correto? Qual é o primeiro fundamento? Nenhuma família cresce se primeiro ela não tiver fé. Deus como centro da família, a sua família precisa entender que é Deus que tem que ser o centro da tua casa. Para isso você precisa do primeira haste, fé. Você precisa ter fé que a tua casa não é sustentada pela sua sabedoria ou pela tua capacidade. A tua casa é sustentada porque Deus está lá. Amém? Segundo, o amor. A base do relacionamento entre os membros da família é o amor. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que ele é o elo perfeito. Então, além da fé que a minha casa precisa ter, ela também precisa ter o quê? A segunda haste, amor. Amor, irmão, supera qualquer coisa. Amor vence qualquer obstáculo. Terceira haste, aliança. O compromisso, justamente, que é inquebrável do casamento. Você não tem um contrato, você tem uma aliança. Os seus filhos precisam saber que você e sua mulher e a sua casa, a sua família, não tem contrato. Contrato se desfaz. A aliança é eterna. A minha casa não tem contrato, a minha casa tem aliança. E a sua casa precisa ter esta aliança, os seus filhos, a sua família. Você precisa declarar que a sua casa é aliançada. Mateus 19, 6. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O homem não separa. Você acha que, ai pastor, tem hora que dá vontade de botar uma passagem só de ida para minha mulher lá para o Irã. Dá. Como ela também tem hora que fala, meu Deus, ele podia comprar uma passagem lá para o Iraque. Tem hora que a gente tem uns problemas, tem ou não tem? Mas a gente se une, e é na força do Senhor que a gente vence, porque a gente tem aliança. Então uma coisa nós falamos lá em casa não tem essa palavra mais divórcio, separação. Lá em casa não tem mais, vamos separar. Não, irmão, é até que a morte nos separe. Com buchinho ou sem buchinho, tu vai ter que me suportar. Com bochecha ou sem bochecha, nós vamos vencer na força do Senhor. E nós ensinamos isso para os nossos filhos. 4 pontos. Quarta arte, a obediência. A importância de ensinar e seguir os princípios de Deus. Não é ser religioso,
Porque tem gente que acha que as coisas não mudaram. As coisas mudaram, irmão. As coisas mudaram. E mudaram muito. E se a gente não tiver sabedoria em Deus, nós acabamos... Até falei, cadê o instrumentista? Aumentou o som, diminuiu. É tudo visual, tá vendo? Algum sinal já está dizendo, passou o seu tempo. Obediência. Nós precisamos de quê? Obediência. A importância de ensinar a seguir os princípios de Deus. Irmão, princípios são inegociáveis. Princípios precisam ser colocados para mim e para você. Olha o que diz Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ele. O caminho em que ele deve andar, para que mesmo depois de velho, ele não vai se desviar desse caminho. Irmão, nossa casa vai ser abençoada. Nosso lar vai ser abençoado. Quinto, ache ali o perdão. Perdão é essencial para manter a harmonia e restaurar relacionamentos. A casa onde não tem diálogo e não tem perdão, você me desculpe, não é lar, é centro de combate. Se você na sua casa não tem essa palavra para você, perdão e diálogo, se você não sabe conversar, e toda vez que vocês vão conversar vira campo de guerra, isso não é casa. Isso é centro de concentração e é onde vai ver peleja. Então precisa ter perdão. Homens, perdoe. Mulheres, perdoe. Apesar que a mulher com 40 anos depois ela vai dizer, lembra, né? Quando? O quê? Olha, em 1966, no dia 11 de maio, a tal hora, você fez isso que me magoou. O que é isso? Eu nem lembro disso mais. Você não lembra, porque quem faz não lembra. Mas quem recebeu, lembra. Então, como é que eu curo isso? Perdão. Me perdoe. Perdoe, minha filha. Perdoe, meu filho. Não, pastor, lá em casa eu não peço perdão para menino, não, porque menino tem que obedecer mesmo. Tem que pedir perdão. Seu filho também tem que reconhecer que você também erra. Seu filho também tem que reconhecer, mamãe, que você também tem hora que erra. E você não está demonstrando fragilidade, você está demonstrando que você é humilde no Senhor. E essa humildade faz toda a diferença. E eu encerro aqui dizendo para você sobre provisão. Sexta arte, provisão. Responsabilidade de cuidar da família em todas as áreas. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, tem negado a fé. Quando eu não cuido dos meus, eu estou negando a minha fé. Então eu preciso cuidar dos da minha casa, primeiros da minha casa. Irmão, vim para a igreja, é o papel nosso, trazer a nossa família, trazer a nossa casa, para que haja provisão. Quem dá provisão não é o meu trabalho, é a minha dependência de Deus. Salmo 127 vai dizer, olha, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus o Senhor dá, enquanto... Então qual é o segredo, pastor, da minha oração? Quem trabalha e quem precisa de provisão essa semana? Quando você for deitar hoje, você vai dizer o seguinte, Senhor, eu vou dormir, mas eu sei que o Senhor continua trabalhando. Amanhã o meu comércio, o meu Uber, o meu serviço, a provisão que eu preciso está diante do Senhor. Não é o meu esforço físico que vai garantir o meu sucesso, é a minha dependência em Ti que vai garantir a minha provisão. Então eu quero deitar hoje e descansar, porque enquanto eu estiver descansando, o Senhor já proveu todos os clientes, o Senhor já proveu todas as respostas, e o Senhor já proveu a minha necessidade, amparada por Ti, em nome de Jesus. Porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E eu termino aqui, os 7 hastes, é o que, pastor? O serviço. O serviço, a família deve viver para servir a Deus e ao próximo. Além da gente servir um ao outro, eu tenho que aprender a servir, a nossa 7ª arte. Se eu não sei servir em casa, eu não vou saber servir na igreja. Se eu não sei servir os meus irmãos, porque tem gente que parece que só quer ser servido. Quem é que gosta de ser servido aqui, irmão? É bom ou não é?
É maravilhoso, é ou não é? Só que Deus não te chamou só para ser servido. Ele te chamou para também o quê? Servir. Você precisa aprender a servir seu pai, servir sua mãe, servir os seus filhos. Mas não é toda hora não, porque tem uns que se deixar, ele quer toda hora. E quando fala, você não pode servir. Eu estou cansado. Eu estudei muito. Eu disse, nem chegou os boletos ainda. Quando chegar os boletos que vai ser melhor. Que aí você não vai nem descansar. Você vai olhar e vai dizer, só a mão do Senhor sobre a nossa vida. Sim ou não? Querido, a gente precisa entender, mas servir, sirva com alegria, sirva com amor, sirva o irmão. Está vendo a necessidade, pastor? Eu não conheço, mas sirva. Servir faz parte de quem tem um coração generoso. Nós não podemos ser generosos porque temos interesse. Nós temos que ser generosos porque eu tenho o prazer de servir o meu irmão. A Bíblia diz que quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo a ele. As pessoas hoje perderam essa empatia, essa simpatia de muitas vezes estar perto das pessoas e se sentirem bem. Pastor, mas é o meu inimigo, se eu pudesse eu ia dar vinagre para ele. Não, meu querido, sirva. Porque enquanto você serve, Deus te recompensa. Enquanto você serve, Deus vai te dar mais ainda, para você ter disponibilidade para o nome dele ser glorificado. Eu quero dizer, irmão, e eu encerro aqui dizendo a você, Deus é um Deus de amor. E um Deus que abençoa a nossa família. Eu não sou perfeito, a minha casa não é perfeita, mas nós decidimos que a nossa casa servirá ao Senhor. Nós decidimos que a nossa família glorificará o nome do Senhor. Nós decidimos, irmão, que no meio das nossas adversidades tem um Deus que está presente e o nome dele é glorificado. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para avançar, nunca é tarde para dizer eu te amo, nunca é tarde para dizer perdão, nunca é tarde para dizer precisamos melhorar, nunca é tarde para dizer podemos recomeçar de novo, nunca é tarde para dizer pode ter não dado certo hoje, mas nós vamos continuar vencendo, porque tem coisa que não deu certo ainda, mas vai dar certo. E quando você entender isso, irmão, ninguém vai sustentar o que Deus tem para você. Ninguém vai poder parar o que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Porque você vai ver que você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu e a minha casa vamos bendizer o nome do Senhor. Fica de pé. Sexta-feira eu recebi um convite para me almoçar com um casal amigo meu, que foi morar na casa da minha mãe na época, de aluguel. Eu era solteiro ainda. E esse menino chegou aqui, pensa, perturbadinho. Hoje ele é um pastor. Pastor Joelso, pastora Marlene. E ele me chamou, olha, eu tenho uma chacrinha, não tinha nada, irmão, não tinha onde cair morto. Deus deu para ele a casa dele. Ele só tem uma filha, já tem uma neta. Deus abençoou a casa dele. E ele me chamou para ir comer na chácara dele. E eu falei, nós vamos. Nós falamos, vai ser rapidinho. Eu saí do meu trabalho 12:30. Deixei meu filho em casa 1h. E ainda fui para Águas Lindas. Cheguei lá 2:30. O almoço virou janta. E a gente foi com o maior prazer. Mas, gente, não há nada melhor quando você vê o agir de Deus. E Ele testemunhando dos cuidados. E Ele dizendo para mim, pastor Arlen, lembra quando eu cheguei lá? A gente não sabia nem o que fazer. Sem direção. Desorientado. E você começou a pregar a palavra de Deus para mim. Eu casei com a minha esposa. Que viviam juntos. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu falei, Joel, sabe por que você está vivenciando isso? Porque você é um homem de princípios. Tudo que você está colhendo é porque você obedece a Deus. E quando a gente obedece a Deus, Deus é glorificado. Quando a gente entende que é Deus que precisa ser atraído para a nossa vida, o nome dele vai ser bendito sobre a nossa casa. Querido, nós vamos colher todos os frutos que Deus tem para nós. E eu olhando ele lá com a netinha, e eu, a minha esposa já falando, já imaginou quando for o nosso? Eu falei, os nossos, porque vai ter vários, né?
E eu quero ver ainda os filhos dos meus filhos. Eu quero ver os meus netos também serem filhos, terem seus filhos. E eu quero ver a paz sobre a minha família, irmão. Ver os meus filhos adorando a Deus na casa do Senhor. Ver o meu genro, a minha nora. Eu não conheço ainda meu genro e minha nora, mas eu já apresento eles diante do Senhor. Eu já apresento eles, eu não sei onde eles estão, mas Deus vai trazer eles. Eu apresento já os meus netos. Tudo já está formado. Tudo já está escrito no livro de Deus. Você sabia disso? A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que tudo já está escrito no livro de Deus. Todos os dias foram escritos no livro dele. Ei, Deus já está vendo a sua casa abençoada. Deus já está vendo os seus filhos abençoados. Até aquele filho seu que está fora da presença de Deus, Deus já está vendo ele voltando. Deus já está vendo o seu casamento, jovem. Você talvez está olhando e dizendo: ah, pastor, eu já estou até pensando em desistir. Não desista não. Deus vai trazer o seu varão. Deus vai trazer a sua varoa. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida. Pastor, eu sofri decepções. Ei, as suas decepções não vão roubar aquilo que Deus tem na sua vida. Isso aí está virando pérola na tua vida. Não vai virar frustração, não vai virar amargura, não vai virar sentimento de derrota, vai virar pérola. Quando as pessoas olharem para você, vai dizer: irmão, você é forte, irmão, você é forte. Irmãos, como a sua casa é vencedora, só a mão de Deus sobre a tua vida. E você vai poder olhar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero orar por você. Tem famílias aqui? Pega a sua família aí. Pega a sua esposa, pega os seus filhos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Famílias para cá, os casados. Eu quero os solteiros aqui. Solteiros. Fica aqui, minha filha. Você faz parte da família lá, mas você é solteira. Eu sei que você está orando pelo teu reboco. Tem a Rebeca e tem o reboco. Os solteiros aqui. Vocês são solteiros não, para cá. Casados para cá. Casados para cá. Minha digníssima. Solteiros para cá. Solteiros aqui, solteiros. Eu acho engraçado, né, gente? Quando a gente fala solteiros para cá, eles ficam morrendo de vergonha. Em vez de eles já passarem assim a visão e dizer: deixa eu ver o campo, se tem alguma colheita aqui. Não, eles ficam nem para bater o olho e dizer: nossa, esse varão é solteiro, oh glória. Nossa, essa varão é, né? É assim ou não é? A gente não era assim? Agora não, eles são tímidos nessa área. Por que nós estamos fazendo isso? Porque, querido, não é porque alguém tem que casar hoje, tem que casar amanhã. Mas nós queremos ver famílias abençoadas, sim ou não? Nós queremos ver filhos abençoados. Nós queremos ver a nossa casa abençoada. E eu quero que agora você, marido, você vai orar pela sua esposa. O marido agora vai abençoar a sua esposa. Você vai orar pela sua esposa agora. Você vai determinar sobre ele, sobre ela, melhor dizendo, abençoa a sua esposa. Diga: Senhor, eu profetizo. Se você não está com seu esposo aqui, diga as palavras. Diga: Senhor, eu recebo sobre a minha vida palavra de bênção, de direcionamento, palavra onde o Senhor vai ser glorificado sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que a minha mulher seja a cada dia a mulher de Provérbios, sim, meu Deus, 14, a mulher sábia que edifica a sua casa. Eu declaro, Pai, que ela também será a mulher de Provérbios 31, a mulher que o seu valor excede ao valor de rubins. Pai, eu abençoo a vida da minha esposa em todas as áreas da sua vida, meu Pai, acima de tudo espiritual. Assim, meu Deus, que ela seja uma mulher a cada dia temente, uma mulher que busque ao Senhor, uma mulher que ela sinta a tua presença, uma mulher que ela ande debaixo da sua direção, uma mulher que a cada dia ela viva o que o Senhor tem com ela, o seu chamado. Que nada venha assim, meu Deus, frustrar os seus planos, os seus sonhos, que tudo aquilo que tentou
tentou interferir na nossa concha, na nossa vida, para assim, meu Deus, causar ferimentos, vire pérolas da nossa vida. Eu abençoo a sua vida profissional, eu abençoo a sua vida sentimental, que eu a ame de verdade, que eu deseje sobre ela toda sorte de bênção a cada dia, que eu a deseje a cada dia, Senhor, como minha mulher, como minha esposa. Eu abençoo a vida dela continuamente, Senhor, em nome de Jesus. Mulheres, abençoe a vida do seu marido. Pai, nessa hora nós oramos pela vida do sacerdote do lar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, como a tua palavra diz, Senhor, que maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Jesus, nós sabemos, Pai, que não é fácil, Senhor, exercer esse amor, Senhor, que é embutido de perdão, de carinho, de respeito, Senhor, de consideração, Senhor, de intimidade, Senhor, mas o Senhor faz todas as coisas. E nesta noite nós clamamos ao Senhor, que o Senhor entregue para cada um destes varões, Senhor, especial sobre a vida do meu marido, este coração servo, humilde, Senhor, esse coração ensinável pelo Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, que haja, Senhor, agora uma unção diferenciada, para que, Pai, possamos ser famílias benditas, família, Senhor, bem-aventurada. Senhor, nós clamamos ao Senhor nesta noite, para que, Pai, o nosso cônjuge, o nosso marido seja blindado agora de toda artimanha do maligno, de todo contra-ataque do inferno, Senhor, de toda retaliação, de tudo aquilo que vem, Pai, para causar frieza, de tudo aquilo que vem para roubar o centro que é o Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que vem para esfriar o amor, de tudo aquilo que vem para distrair, Senhor, o casamento, Senhor, de tudo aquilo que vem, Pai, para roubar a cumplicidade, Senhor, de tudo aquilo que vem, Pai, para trazer, Senhor, vontades fora do casamento. Espírito Santo de Deus, blinda os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração. Blinda, Senhor, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Espírito Santo de Deus, dá a ele, Senhor, Pai, a visão e discernimento, para que ele tenha sabedoria para administrar, Senhor, a casa, para administrar, Senhor, Pai, o nosso casamento, os nossos filhos, ensiná-los no caminho como flechas. Espírito Santo de Deus, eu intercedo agora pela vida, Pai, do meu esposo, sabendo, meu Deus, que foi ele o qual o Senhor escolheu, qual o Senhor separou. Então, meu Deus, que não há, Pai, nenhuma interferência, nenhuma ingerência maligna que venha roubar, Senhor, a essência da família, a essência do projeto, Senhor, que o Senhor planejou para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa geração. É o que eu te oro, Pai, abençoando também os sacerdotes desta casa, deste ministério, Senhor, que não haja sobre eles, Pai, nenhuma malignidade, mas que nesta noite, por meio da Tua palavra, que haja cura, que haja renovo, que haja, Senhor, sustentação e perdão, que haja obediência, que haja vivência de princípios, Senhor, e principalmente, Pai, que a Tua presença reine, que a Tua presença reine, que a Tua presença reine, que a Tua presença reine sobre as nossas casas. É o que nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Estenda a mão aqui sobre os jovens, sobre os solteiros. Nós somos responsáveis por eles. Abençoe a vida deles. Libere palavras sobre a vida deles. Diga: Senhor, guarda eles, proteja eles, guarda as emoções, os sentimentos. Pai, nós queremos declarar sobre eles que o Senhor venha fazer deles, primeiro de tudo, servos fiéis, obedientes ao Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, o Senhor venha assim, meu Deus, fazer conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que eles orem, Pai, que sejam homens e mulheres que estejam disponíveis a ouvir a Tua voz, a abrir a visão em relação ao que o Senhor tem a fazer na vida deles. A Tua palavra diz, Pai, que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor, que eles se despertem em cuidar das coisas do Senhor, em fazer a Tua obra, em cumprir o Teu propósito. Mas também, Pai, nós oramos pela vida profissional deles, oramos para que o Senhor honre
honre eles, o Senhor abençoe eles em tudo aquilo que eles colocarem as mãos. Oramos pela vida espiritual, que o ministério deles fluam, que o ministério deles rompam, que o ministério deles avance, que o ministério deles, Senhor, venha crescer diante do Senhor. E sim, meu Deus, aonde tiver essa pessoa que o Senhor tem preparada para eles, guarda, proteja, traga para perto deles, Senhor, que eles não se envolvam com nenhuma situação, Pai, para roubar os sentimentos deles do Senhor, que aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles venha a acontecer e o Teu nome seja glorificado. Eu abençoo a vida desses jovens, Pai, e declaro sobre eles toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém.